Quem é seu super-herói favorito? Hoje vamos falar sobre super-heróis. Quando a gente é criança, a gente tem nosso pai e nossa mãe como nossos primeiros super-heróis. Na nossa cabeça eles têm superpoderes e vão nos defender por serem mais fortes do que todo mundo. E a gente vai crescendo e Hollywood vai mostrando que existem personagens com mais poderes do que os nossos pais. E aí as nossas referências vão mudando um pouquinho. Quando eu era criança, o meu super-herói favorito era o Super Choque. Pois é, mas só tinha a fantasia do Flash para alugar. O meu sonho era voar igual ele, soltar aquelas descargas elétricas nas mãos e e sair voando no meio da sala de aula. Mas eu nunca fiz isso. O mais engraçado é que no nosso anseio de ser como super-heróis, a gente se pergunta: de onde vêm os superpoderes deles? Na lição de hoje, a gente vai falar sobre um apóstolo de Jesus que foi quase um super-herói dos tempos bíblicos. Ele tinha um poder muito importante, que era o poder de curar pessoas. Muito louco, né? Por acaso você já sabe de quem eu tô falando? É isso aí mesmo, de Pedro. Eu entendi a referência. Na lição passada, a gente terminou falando que Paulo teve que fugir para sua cidade natal, para Tarso, porque ele estava sendo ameaçado de morte lá em Jerusalém. Com a saída dele, Pedro voltou a ser o personagem principal do livro de Atos, que relata os milagres marcantes que Deus fez através desse homem. Dentre esses milagres, a gente pode destacar a cura de Enéas e a ressurreição de Tabita, que é conhecida como Dorcas. Essa de Enéas foi impressionante. Ele estava numa maca, impossibilitado de andar há mais de 8 anos. Aí Pedro veio e o curou. Uma outra história muito legal é a história de Tabita, que era uma mulher muito caridosa na cidade, ajudava todo mundo e ela é reconhecida também pelo nome de Dorcas. Dorcas! Michel, entendi agora. Por isso que a nossa igreja chama de Dorcas, o ministério que cuida ali das mulheres. Na verdade chamava assim, né? Nossa, a vida inteira tentando saber o que é Dorcas. Esses dois milagres são muito semelhantes aos que Jesus fazia. E o mais incrível disso é que Pedro não se vangloriava, não ficava se achando por isso, não. Nesses momentos, ele sempre glorificava a Deus, que é o verdadeiro super-herói dessa história. E isso fazia com que muitas pessoas se voltassem para o Senhor. A lição dessa semana destaca também a história de Cornélio. Ele era um centurião romano que vivia na cidade de Jope. Era considerado um gentio, mas era fiel ao verdadeiro Deus. E um dia, Cornélio teve uma visão, onde viu Deus chamando ele a convidar Pedro para visitar a sua casa. Como a gente já falou aqui, Pedro ainda tinha um preconceito em relação aos gentios. E aí foi aí que Deus usou mais uma vez os seus superpoderes e deu a Pedro uma visão. Em Atos capítulo 10, verso 11 ao verso 15, Lucas descreve o ocorrido dizendo: então vi o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. O mágico dessa visão é que ela não tinha nada a ver com o que Pedro tinha ou não tinha que comer. Não, a mensagem de Deus era muito mais profunda. Ele queria mostrar que no Pentecoste, Deus abençoou a todos, sem exceção, pois o Evangelho é completamente inclusivo. Pedro achava que entrar na casa de Cornélio tornaria ele uma pessoa imunda. Aliás, Cornélio ainda era incircunciso, o que aumentava ainda mais a rejeição dele por parte dos judeus. Mas esse conceito era incompatível com o alcance universal da morte de Jesus. E aos poucos, eles começaram a entender esse negócio. E como a gente já viu aqui, missão dada, parceiro, é missão cumprida. E Pedro foi pregar para os gentios e Lucas destaca que esse foi um momento crítico na história da igreja apostólica. Foi importante e crítico porque os fiéis da Judéia estavam tão fechados para os gentios que eles chegavam a achar que antes de aceitá-los na comunidade cristã, eles deveriam se tornar judeus. Depois disso, eles foram tudo falar com Pedro, que explicou para eles o que aconteceu e os acalmou, com a verdade de que a mensagem de Deus é para todo mundo. Tá, BJ, mas e o crescimento da igreja? Como é que estava indo? Com todas as perseguições que ocorreram em Jerusalém, muitos migraram para outras cidades em busca de refúgio. Parte dos cristãos helenistas foram para uma cidade grande chamada Antioquia e começaram lá a disseminar a mensagem e tiveram muito sucesso. Essa igreja foi pioneira na evangelização dos gentios e foi lá que eles foram pela primeira vez chamados de cristãos. A Bíblia diz que Barnabé ficou sabendo disso e convidou Paulo para eles irem trabalhar juntos naquela região. E é claro, o trabalho dessa equipe foi um sucesso. Um por todos e todos por um!
Abrindo parênteses aqui nessa história, a gente fala muito da igreja de Jerusalém, mas a igreja de Antioquia nos ensina muitas lições. Atos 2,47 mostra que a igreja de Jerusalém vivia em adoração em comunidade, tinha afinidade cultural, ou seja, tinha tudo em comum, vendiam as suas propriedades para repartir o dinheiro com seus pobres e mantiveram os melhores líderes em Jerusalém. Em contraste com essa igreja, Atos 11, 19 a 30 mostra a igreja de Antioquia, que também tinha adoração em comunidade, mas que pregava aos gentios de diversas culturas e que juntava dinheiro para enviar a outras igrejas que estavam precisando. E o mais massa, que não tinha medo de enviar os seus melhores líderes para servir em outras igrejas e em outros lugares. Bravo! Wow! Galera, eu curto muito a igreja de Jerusalém. Sempre quis viver em comunidade, caindo na graça do povo, vendendo as coisas para repartir com quem não tem. Só que essa igreja falhou em olhar muito para o seu próprio umbigo e não olhar para fora. A missão de Jesus foi clara, pregar em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Só que eles pararam só em Jerusalém. Tava tudo tão legal ali. E aí, gente, teve que vir a perseguição. Quando isso aconteceu, eles foram dispersos pela Judéia, pela Samaria e até os confins da terra. E o legal é que essa dispersão gerou uma outra igreja, que a gente não ouve muito falar, mas que deve ser o nosso verdadeiro exemplo. Porque eles tinham adoração, tinham vida em comunidade, mas eles viviam numa diversidade cultural, aceitando pessoas de outros povos, enviando dinheiro para ajudar na missão e, mais do que isso, enviando seus líderes para criar e fundar outras igrejas em outros lugares. Sabe, galera, hoje eu termino te fazendo essa pergunta. Que tipo de igreja você tem sido? Uma igreja que vive só para si mesmo, para o seu próprio umbigo, fazendo programa para crente, vivendo para crente, tudo para crente? Ou uma igreja que vive para fora, para amar e para abençoar outras pessoas? Está na hora da gente repensar o que é ser igreja e, assim como Pedro, receber o Espírito Santo para viver não só de fala ou de eventos, mas de poder e de amor. Só assim nós seremos o verdadeiro espírito de um super-herói que tem superpoderes, mas para servir e ajudar outras pessoas. Quando o herói usa os seus poderes para si, ele deixa de ser um herói e passa a ser um vilão. E aí, quem você é? Um herói ou um vilão? Pense nisso.